Domingo, dia 9 de agosto de 2026, 19º domingo do tempo comum. Queridos irmãos e irmãs, nesse domingo nós celebramos o Dia dos Pais e o início da semana de oração pelas famílias. E nesse contexto especial, nós queremos agradecer a Deus por todos os pais, por todos aqueles que têm essa missão nobre, tão bonita e importante na caminhada do povo de Deus. Vamos agora ouvir com atenção o Santo Evangelho desse domingo. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Queridos irmãos e irmãs, nesse segundo domingo do mês de agosto, nós agradecemos a Deus, rezamos e intercedemos em favor de todos os pais. Em vários lugares, em várias paróquias, também é o início da semana de oração e reflexão sobre a família e para a família. É um momento particular de contemplarmos essa vocação bonita, que é o chamado a colaborar com Deus nessa obra de dar prosseguimento à humanidade. É muito importante nós nos deixarmos iluminar pela palavra de Deus. Esse trecho do Evangelho que acabamos de ouvir, nós refletimos já na semana passada, mas como a palavra de Deus é viva e eficaz, ela sempre nos dá a possibilidade de refletir um pouco mais e sempre mais, e assim nós entendermos coisas que em outras vezes nós não conseguimos pegar, não conseguimos alcançar. Uma das coisas bonitas que esse evangelho nos estimula, queridos irmãos e irmãs, é a virtude da confiança. E como é importante na vida de um pai, na vida de uma família, a confiança em Deus. Mas a confiança, ela é sustentada pela fé. E nesses dias, nós meditamos várias vezes sobre a importância de crescer na fé. Quando nós olhamos para esse momento na vida dos apóstolos, nós imaginamos quanta admiração
quanto foi maravilhoso para eles verem Jesus caminhando sobre as águas e verem Pedro caminhar também. Porque é interessante a gente prestar atenção que quando Jesus chama, Pedro coloca então essa condição: Senhor, se és tu, manda-me que eu também possa caminhar, que eu possa ir até aonde tu estás. E Jesus diz: vem. E Pedro caminha. Queridos irmãos e irmãs, qual é a lição que nós tiramos desse momento, desse episódio? Que se nós confiarmos em Deus, nós realizaremos coisas que pareciam impossíveis. Quantas vezes na missão de educar os filhos, os pais, as mães, se sentem quase que desprovidos de um direcionamento, não sabem por onde caminhar. E certamente é a confiança em Deus, a fé em Deus, que faz com que nós entendamos por onde ir, o que fazer, de que maneira proceder. É por essa razão, queridos irmãos e irmãs, que a experiência de Pedro, do apóstolo São Pedro, ela é tão importante para o nosso crescimento. Pedro começou a caminhar. Imaginem só, caminhar sobre as águas. Não é uma coisa pouca. É um fato que foge a qualquer lógica humana. É impossível caminhar sobre as águas, humanamente falando. Mas para Deus nada é impossível. Nós ouvimos essa frase no momento em que o anjo anuncia a Nossa Senhora que a sua prima Isabel, que era considerada estéril, ficou grávida e era o sexto mês para aquela que todos consideravam estéril, porque para Deus nada é impossível. Em outro momento, o próprio Jesus dirá: para os homens isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Então nós ouvimos muito hoje as pessoas falarem o Deus do impossível e tal, mas às vezes é só aquele momento, aquele arroubo, aquela emoção, mas não tem uma convicção naquilo que está falando. Nós precisamos realmente crescer nessa convicção. E essa convicção ela só pode encontrar crescimento em uma vida espiritual autêntica. Existe uma diferença muito grande entre ter fé e superstição. Quantas pessoas que ainda não entenderam o que significa ter fé? Hoje se fala em fé nisso, fé naquilo, mas a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, ela é pouco explorada. São poucos aqueles que se dedicam a meditar sobre o que significa ter fé em Jesus Cristo. E como é que nós podemos crescer na fé em nosso Senhor Jesus Cristo? Vejam bem que o apóstolo Pedro, depois de ter experimentado aquela graça tão especial de caminhar sobre as águas, ele mesmo assim, no momento crucial do seu chamado, no momento em que ele estava para testemunhar a sua amizade, a sua fidelidade a Jesus Cristo, ele teve medo e negou Jesus por 3 vezes. Queridos irmãos e irmãs, é interessante que Jesus Cristo, em vários momentos no Evangelho, ele diz: não tenhais medo, não tenhais medo, não temais. Essa frase ela foi atualizada de uma maneira muito especial pelo Santo Padre, o Papa João Paulo II, São João Paulo II. Quando São João Paulo II inaugurou o seu pontificado, ele prorrompeu em um brado, em um grito, mas não um grito assustador, uma ordem, um comando: não tenhais medo. E por várias vezes ele mostrou que ele colocava em prática aquilo que ele tinha anunciado e conclamado naquele momento. Queridos irmãos e irmãs, nós temos que combater o medo. E não tem maneira mais eficaz de combater o medo do que a nossa amizade com nosso Senhor Jesus Cristo.
Os momentos que nós dedicamos à oração, esse momento de reflexão da palavra que diariamente nos é oferecido, são momentos em que nós somos chamados a crescer na confiança, na fé em nosso Senhor Jesus Cristo e, de consequência, vencermos os medos. Um dos medos mais camuflados que nós encontramos é o medo de mudar de vida, de mudar de atitude, de se converter, de se entregar totalmente. Quantas pessoas que se auto-sabotam, é autossabotagem, eu costumo sempre usar esse termo porque, para mim, é a melhor definição que nós podemos encontrar de certas atitudes que o ser humano toma em sua vida. Tem gente que está indo bem, bem direitinho, está progredindo, está indo bem afinadinho e, de repente, se deixa vencer por uma tentação e se afasta de tudo. Quantas pessoas que poderiam aproveitar o momento de um encontro de casais, um encontro de jovens, um acampamento, eu não sei, um momento de oração, uma palestra, e inventam uma desculpa, semelhante àquele episódio do Evangelho quando Jesus fala a respeito do convite que foi feito para a festa de casamento, e os que são convidados dão desculpas. Ah, eu vou primeiro me despedir dos meus pais. Ah, eu tenho que lavrar a terra. Eu comprei uma junta de bois e quero experimentá-la. Ah, eu tenho um outro compromisso. E assim dão mil desculpas e não acolhem o convite. Queridos irmãos e irmãs, o convite é feito diariamente. E não é só para participar de um encontro ou fazer parte de uma equipe. Não. É o convite a mudarmos de atitude todos os dias, a sermos melhores, a nos deixarmos conduzir pelo Espírito Santo de Deus. A palavra que esse domingo nos oferece também tem uma coisa muito bonita, a primeira leitura do primeiro livro dos Reis, em que o profeta Elias, conduzido pelo Espírito Santo, vai até uma gruta onde passou a noite. E a palavra de Deus lhe é dirigida dizendo: sai e permanece sobre o monte, diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. E aí então vem um vento impetuoso, mas o Senhor não estava no vento. Depois então teve uma. Depois do vento teve um terremoto, mas também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois de tudo isso veio uma leve brisa. E ao ouvir aquela brisa, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta, pois era o Senhor que passava. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor, ele passa em nossas vidas diariamente e sempre de uma maneira muito suave. Cabe a nós termos a atenção para perceber a sua presença e nos entregarmos confiantes a Ele. Não percamos a ocasião de crescer nessa proximidade com o Senhor. Aproveitemos os momentos de oração, meditemos a palavra. E aos pais que hoje me escutam, uma exortação toda especial. Lembrem-se do que eu falei lá no início dessa reflexão. Nós não sabemos, às vezes, que decisões tomar, nós não sabemos como proceder na educação, na condução dos nossos filhos. Busquemos essa intimidade com Deus. Peçamos ao Espírito Santo que nos ajude. Deixemo-nos conduzir pela graça de Deus. É dessa maneira que nós avançamos, é dessa maneira que nós superamos. É assim que nós encontramos sentido para a nossa caminhada. Desejo a todos um feliz e abençoado domingo, um feliz Dia dos Pais a todos os pais, uma semana nacional da família repleta de graça para todas as nossas famílias. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, vos guarde, vos livre de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha gratidão a todos, peço humildemente que
façam sua inscrição nesse canal, façam a divulgação desse canal, compartilhem e vamos levar a mensagem do Evangelho a quantas pessoas precisarem. Uma semana abençoada a todos.